É com alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor para louvar e glorificar o Teu nome. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Bendito seja o Teu nome, meu Pai eterno, Deus de misericórdia, Deus bondoso, Pai eterno. Nós te rendemos graça, ó Pai, por estar aqui na Tua casa, Pai, para junto com a Tua igreja, Pai, te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós agradecemos, ó Deus, por ter nos trazido até aqui, Pai, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui, Pai. Ó Deus, abençoe, Pai, esse culto, abençoe os irmãos que estão a caminho, os que já estão aqui, Senhor nosso Deus. Nós agradecemos por essa chuva, Pai, que nos deu, por tudo que tem dado, tem feito em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor nosso Deus, os enfermos da nossa igreja. Toma nas tuas mãos nossa irmã Cione, o nosso irmão Genô e os demais irmãos que estão enfermos, Pai. O Getúlio, se o Senhor possa estar com ele também, abençoando todos, Pai, e logo possamos estar aqui reunidos aqui na tua casa, Pai. Senhor nosso Deus, abençoe aqui cada lar aqui apresentado, Senhor nosso Deus, e seja alcançado com a tua graça, com a tua bondade e a tua misericórdia, Pai. Abençoa o pastor, comporte o seu coração por esse luto, pela sua família, Senhor nosso Deus, esteja confortando o coração de cada um, Pai. Abençoa a mensagem que vamos ouvir, ó Pai, que nós possamos sair daqui edificados com a tua palavra. E tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ainda de pé. Ainda de pé, eu vou estar lendo uma introdução aqui que diz assim: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos cantar agora, podes reinar, Senhor. Sim, vem, ó Santo Espírito.
Ainda de pé, vamos ler a nossa leitura responsiva, que se encontra em Apocalipse 7, de 9 a 17. Como sempre, eu leio as primeiras e os irmãos segundo. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, como palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e antes o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: este que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Todos, Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus se enxugará dos olhos toda a lágrima. amém? O irmão Saulo, queira vir aqui na frente para fazer uma oração para nós? Lembrar de orar pela irmã Sione. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, pela vida, Pai, que o Senhor tem nos concedido a nós para viver neste mundo. Obrigado, Pai, pela saúde, pelo pão de cada dia, por essa chuva que está nos dando. Amém. Pelo sol, Pai, por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Amém. Pela grande salvação alcançada em Cristo Jesus. Amém. Te pedimos, ó Pai, para a nossa irmã que está enferma, nossa irmã Sione, ó Pai. Põe a tua mão protetora, a tua mão curadora sobre a vida da nossa irmã, ó Pai. Que ela possa se sentir, meu Pai, restabelecida da sua saúde. E que ela possa sentir-se bem, ó Pai. Fica nosso irmão Jesus. Conforte o seu coração também, ó Pai. Que ajude ele na sua saúde também. Amém. Que ele possa, meu Pai, estar sempre firme, olhando para Cristo. Amém. Abençoa a pregação espalhada por esta terra. Abençoa o teu povo, abençoa as famílias espalhadas por este mundo. Os irmãos que aqui estão, ó Pai. Abençoa cada um de nós, cada um, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre, meu Pai, fazendo a tua vontade. Amém. Obrigado, Pai, por esta hora. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode sentar. Nós vamos pedir aos irmãos para ficar de pé de novo. Nós vamos cantar o hino 120, Louvai ao Senhor. Os irmãos que vêm preparados para os dias, as ofertas, estão com oportunidade.
Eu só confio no Senhor. Deus
não temos visitante, nós temos a participação. Nós temos o irmão Paulo, o pastor vai fazer? E depois eu vou fazer uma parte também. Ajudar, pode ajudar. Está no telão. Em Jesus confia, sua lei observar, ó que gozo e bênção e paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria.
Bom, nós não temos mais nenhuma parte. Eu passo a palavra ao pastor que vai nos trazer a mensagem para os nossos corações. Deus abençoe. Amém. Nós pela manhã, nós estaremos indo a São Paulo para o velório e sepultamento do corpo da minha irmã, das mulheres, a primogênita, né? E era uma pessoa assim muito humilde e muito amigável na família. Ela era um motivo de alegria, né? Eu vi a Grandiosa, o apelido dela, né? Nunca vi a Laurita, grandiosa, triste, sempre tinha um sorriso nos lábios, mas aprove Deus levá-la já com seus mais de 80 anos, passou por uma cirurgia do fêmur, sofreu uma queda, quebrou o fêmur e foi tudo bem na cirurgia, mas o coraçãozinho já fraquinho, né? Não resistiu, então ela agora está melhor do que nós, né? Está na presença de Deus. Amém. Os irmãos orem pela nossa viagem amanhã. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. De 13 a 16. Se puderem ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes quem? Os que foram alistados aqui nos versículos anteriores, né? Os heróis da fé, os mártires da fé. Todos estes morreram na fé sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, ou imigrantes, né? A expressão que se usa, está se usando mais hoje em dia, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam, anseiam, aspiram a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus não se envergonha daqueles que para o mundo são indesejáveis. É a esses que Deus tem prazer, e é com eles que Deus tem prazer de estar. Por isso o tema da nossa mensagem: qual é o nosso itinerário, nosso roteiro, né? Que bússola, ou que o Waze, antigamente era o GPS, né? Agora é o Waze. Que o Waze nós estamos usando para empreendermos esta nossa jornada. É claro que nós sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde iremos. Nós sabemos, mas nós temos um Waze, um GPS chamado a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É ela quem norteia, é ela quem orienta, é ela quem nos mostra o itinerário para chegarmos ao nosso
aula. Irmãos, o único povo na terra, e falamos isso com toda a certeza bíblica, o único povo na terra capaz de saber e definir a sua trajetória, o seu itinerário, é o povo de Deus. Porque os demais homens, na descrição do apóstolo Paulo, eles estão cegos e perderam completamente o caminho que os conduz a Deus. Você pergunta para um descrente: tem certeza para onde você vai? Não sei. E aí responsabiliza a Deus. Deus é quem sabe, não é? Deus já nos deu todas as condições, todas as coordenadas, e Ele já traçou o itinerário para os que creem, para os que se arrependem. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, ele declara aqui que os demais homens, ou seja, aqueles que não têm a Cristo como Senhor de suas vidas, eles estão cegos e perderam completamente o caminho que os conduz a Deus. Romanos 1, 21, 22 e 24, olha que declarações pesadas que ele usa aqui. Porquanto tendo conhecido a Deus, eles chegaram a conhecê-lo, porém não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Foi o que nós comentamos hoje pela manhã, não foi? Por que Deus os entregou a esse estado deprimente, vergonhoso de vida? Porque Deus já sabia, irmãos. Deus sabe, na sua presciência, na sua onisciência, que eles não vão se converter, que eles não vão ser salvos. A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, para que ninguém tenha desculpa de dizer, como diz o hino, não me falaram de Cristo. Irmãos, a vida que nós temos em Cristo e com Cristo é uma vida rica e gloriosa. Quando o homem aceita o convite de Cristo e se envolve com Ele, pela fé, a vida deste homem, desta mulher, é radicalmente transformada. Deus tem um agente que opera a transformação na vida do homem, chamado Espírito Santo. É Ele quem opera em nós essa transformação, a ponto de nos dar condições de sabermos o que fomos ontem, o que somos hoje e o que seremos amanhã, dentro dos planos de Deus. Olha o que nos fala Paulo na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ele declara: porque eu sei, isso é convicção, isso é certeza plena de convicção, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele, Jesus, é poderoso, é capaz de guardar o meu tesouro, a minha recompensa, o meu depósito, até
aquele dia. Nós temos certeza disso, irmãos. Uma coisa é certa, a Bíblia nos afirma, o nosso Espírito nos testifica de que agora somos de Cristo, estamos com Cristo e reinaremos com Cristo. E é João, o apóstolo, que nos declara isso. A convicção íntima que nós temos. 1 João, capítulo 3 e versículo 2. Ele se dirige a nós com um termo tão afetivo, nos chamando de amados. Amados, agora, nesse presente momento, nós somos filhos de Deus. Não seremos, não fomos, mas nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha, irmãos, que milagre de transformação haveremos de sofrer. Nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Já imaginaram isso? Você já parou para pensar nisso? Que vai chegar um dia em que você vai ver a Jesus assim, pessoalmente, face a face? Irmãos, que experiência deslumbrante, inenarrável, que nós teremos, de olharmos olho a olho, tete a tete, Jesus à nossa frente. Irmãos, o mundo não tem essa esperança, e o mundo duvida dessa promessa, mas nós cremos, como o apóstolo fala agora, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós cantávamos um cântico antigamente, a gente poderia até ensinar aqui depois: semelhantes a Cristo, algum dia, semelhante a Cristo, quando Ele vier, semelhantes a Cristo, e de ser alegria da grande presença do meu Senhor. Nós haveremos de vê-lo e nós seremos semelhantes a Ele. Irmãos, o diabo sabe quem nós somos, ele sabe quem você é, ele não é bobo. Por isso que ele investe pesado, irmãos, porque ele não está lutando, como disse Paulo em Efésios 6, ele não está lutando contra carne e sangue, ele está lutando contra alguém, contra o povo que pertence a Deus. Ele sabe disso, irmãos. Por isso que as armas que o diabo usa são armas perigosas, são armas pesadas. Mas mesmo sendo perigosas e pesadas, ele não vai conseguir nos vencer, porque em Cristo somos mais do que vencedores. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, porque, olha Paulo falando de sua experiência no trabalho missionário, quanto sofrimento ele e os seus companheiros sofreram, passaram, porque chegando nós a Macedônia existe até hoje, gente que não crê na Bíblia está aqui, Paulo esteve em Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, como é importante termos alguém para doenças, enfermidades, nas horas de tribulações, como é importante ouvir uma palavra amiga, palavra de incentivo, dizer, nós estamos aqui orando, cedendo, irmãos, como é importante fazermos parte desta família abençoada, a família de Deus, porque sabemos que tem alguém intercedendo, alguém orando por nós.
Irmãos, nós temos um caminho a percorrer, uma missão a cumprir, um alvo a atingir. Nós temos que ser perseverantes em meio às tribulações da vida. Não desanime quando vierem as tribulações em sua vida, sejam elas grandes, que pareçam maiores do que a sua capacidade de resistir. Não desanime, meu irmão. Olha o que nos fala o escritor aos Hebreus, capítulo 10, o conselho, o incentivo que ele deixa aqui para nós. Hebreus 10, 36 e 39. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Perseverar, irmãos, significa não arredar o pé, não desanimar, não desistir, não voltar atrás e não ficar parado também, prosseguindo sempre em direção do nosso alvo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que dão marcha ré, né? Dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quantas almas destruídas pelo pecado! Quantas almas atingidas pelas flechas envenenadas, pelos dardos inflamados do maligno. Mas ele está dizendo que nós somos o povo da fé, nós somos o povo de Deus, a nossa alma está conservada nele, por ele, e esta nossa alma não pode ser atingida pelo diabo. O inimigo das nossas almas, ele conhece muito bem a nossa humanidade, irmãos. Ele sabe das nossas fraquezas, inclinações. Ele procura obscurecer a nossa visão, nos oferecendo as glórias deste mundo, que são bonitas, atraentes, tentadoras, porém perigosas, ameaçadoras. Muitos, milhares e milhões de pessoas estão sendo conduzidas para a eternidade sem Deus e sem esperança, enganados, seduzidos pelo inimigo, trocando a alegria da glória de Deus pela alegria das glórias humanas. Filipenses capítulo 3, versículos 18 a 20. Pois muitos vivem entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que estes que até passaram por nós, que estiveram conosco, mas um dia foram para fora, para o mundo, eles são inimigos da cruz de Cristo, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está onde? Está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que ele chama o nosso corpo de o corpo de humilhação? Porque aqui nós estamos sujeitos, por causa do pecado, o nosso corpo tornou-se frágil, decadente, tornou-se vulnerável às doenças, às enfermidades, às fraquezas, irmãos. Então ele fala que esse nosso corpo, que um dia foi afetado pelo pecado, ele será transformado. O Senhor Jesus Cristo transformará este nosso corpo de humilhação num corpo que será
igual ao corpo dele. Já imaginou o que é isso? O nosso corpo um dia será transformado. E Paulo nos fala sobre isso em Romanos capítulo 8. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então se dará um grito de vitória, um brado de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. O diabo fica arranjando os dentes com isso, porque, irmãos, ele sabe quem nós somos, ele não é ingênuo, ele sabe quem você é. Por isso que as tentações que ele lança sobre você muitas vezes são tentações maiores do que suas forças para resistir, mas não são maiores do que aquele que está em você. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos, você sabe para onde está indo? O seu alvo continua sendo o céu? Ou já desistiu de olhar para Cristo? Alguém tem encontrado uma estrada melhor do que esta que o Senhor nos apresenta? Alguém tem encontrado um Senhor melhor do que esse que Deus nos deu? Alguém tem encontrado propostas melhores do que as que Cristo tem lhes apresentado? Felizmente, irmãos, muitos têm trocado a glória de Cristo pelas glórias deste mundo. Muitos. Os irmãos conhecem, quem sabe até da sua própria família. Quantos nestes mais de meio século de ministério nós conhecemos, que por um tempo andaram pelos caminhos do Senhor, mas foram atraídos pelas belezas, pelas coisas tentadoras do mundo, e deixaram a Cristo e viraram as costas para Ele. Às vezes é um convite, um contato que essa pessoa teve com alguém, não é? Uma amizade perigosa, venenosa, e aos poucos essa pessoa que se dizia amiga foi convencendo, como diziam os antigos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí o diabo vai trabalhando, um conselhozinho aqui, um convitezinho ali, e a pessoa vai cedendo. Me lembro de uma ilustração interessante, eu já contei isso aqui há um tempo atrás, de um senhor que morava numa região do Canadá muito fria, né? Incidência de nevasca muito grande. Aquele senhor, ele foi fazer uma viagem a pé para visitar um parente numa determinada região, e a uma certa altura da viagem ele foi surpreendido por uma nevasca. De repente o tempo fechou e ele então não foi preparado para enfrentar aquela nevasca, e ele foi andando e a neve caindo intensamente, e ele então ele percebeu que o frio estava congelando as suas veias, congelando o seu corpo, e ele passou a sentir uma sonolência estranha durante a viagem. E ele não sabia até então, ele não desconfiava que sonolência era essa, seria aquela sonolência, até que ele percebeu uma coisa: o meu sangue está congelando nas veias.
E eu não estou preparado, eu não vim preparado para enfrentar esta nevasca. E sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele disse, ele começou a andar, a correr, a pular, no meio daquela neve, não é? Ele começou a gesticular, a fazer exercícios. Ele disse, eu preciso fazer isso para o sangue não congelar nas minhas veias. E foi o que salvou aquele homem. E ele conseguiu chegar ao seu destino. Se ele não tivesse feito isso, ele teria morrido, congelado as suas veias, o seu sangue teria congelado ali. Irmãos, é o que o diabo tem tentado fazer conosco. Ele tem tentado congelar a nossa fé. Ele tem tentado congelar a nossa motivação cristã. Ele tem tentado congelar o nosso amor por Cristo. Ele tem tentado congelar, irmãos, a nossa alegria espiritual. Quem sabe você já não tem passado por isso algumas vezes. Cuidado ao diabo que está tentando fazer com você como aquela nevasca tentou fazer com aquele homem. Tome providência. Não, eu não vou ceder, eu não vou ficar aqui inerte, parado, né, inativo. Eu vou tomar providência para ter uma vida cristã dinâmica, uma vida cristã produtiva. Eu quero ser uma bênção na minha igreja, quero ser uma bênção na minha família, quero ser uma bênção no meu trabalho, quero ser uma bênção aonde eu estiver. Ser tu uma bênção. No passado, irmãos, homens fiéis foram chamados por Deus para realizarem grandes empreendimentos. Os irmãos conhecem vários deles, né? E muitos deles foram perseguidos e sob ameaça de morte. Mesmo sendo ameaçados, eles não desistiram. Pagaram o preço por aquele por quem ele deu a sua vida. Esses homens, muitos deles, irmãos, sofreram terrivelmente. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versos 33 a 38, ele fala desses heróis, desses mártires da fé, não é? E ele diz no verso 33, os quais, por meio da fé, olha bem, não foi por causa da sua coragem, nem da sua capacidade de guerrear, de lutar, da sua experiência, muitos deles tinham experiência, mas por meio da fé, eles subjugaram reinos. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Lembram de Nabucodonosor? Lembram de Belsazar? Como eles foram humilhados? Arrogantes, ricos, poderosos, podia matar ou preservar a vida de quem eles quisessem. Eles não tinham contas a prestar a ninguém, não tinham. E aí Deus deu um basta. Sabe o que Deus faz? Ele põe um capricho na pessoa. E a pessoa vai, mas chega um momento em que ele diz, chega! Até aqui foi a sua hora, foi a sua vez, mas agora é a minha vez, agora é a minha hora. Foi o que aconteceu. Esses homens, os mártires da fé, eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, cumprimento de promessas, fecharam bocas de leões, como Daniel, extinguiram a violência do fogo, como os 3 amigos de Daniel, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando em troca o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, humilhações, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Se você estivesse lá, se eu fosse desse tempo, se nós fôssemos dessa época, como é que nós iríamos nos comportar? Homens dos quais o mundo não era digno. Onde está Nabucodonosor hoje, irmão? Ele está no inferno. Onde está Belsazar? Onde estão os ímpios que não se dobraram, não se arrependeram? Estão sofrendo até hoje. E onde estão esses que eles perseguiram, mataram e maltrataram? Estão lá, na presença de Deus. Olha, meus irmãos, todos estes, verso 39, obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Irmãos, muitos deles morreram sonhando em verem a vinda de Jesus, irmãos. Isaías, que foi o profeta que mais vaticinou, que mais falou sobre a vinda de Jesus, eu imagino que Isaías deve ter ansiado, desejado aquele momento de ver o Messias, o homem sofredor, mas ele morreu antes. Nós somos um povo privilegiado, irmãos, e às vezes não valorizamos aquilo que temos. Nós vimos o cumprimento dessas promessas, estamos vendo o cumprimento dessas promessas, enquanto eles não conseguiram ver. Eu quero concluir este sermão perguntando novamente: você sabe para onde está indo? Aonde vai chegar? Irmãos, quem não sabe o destino, nem conhece o caminho, corre o risco de se perder. E nesta viagem para a eternidade não há retorno. Não tem como voltar atrás para consertar o que deixou de errado. Não tem. Vamos cuidar de nossas vidas agora, vamos pôr em dia nossa vida, irmãos, porque depois que chegarmos lá, não tem como. Será que vamos abaixar o nosso semblante envergonhado diante do Senhor, diante de Jesus? Meu filho, por que você viveu daquele jeito? Por que você não produziu frutos? Por que você não orou? Por que você não leu a minha palavra? Por que você não evangelizou? Por que você não amou os seus irmãos? Por que você não deu apoio e respaldo à sua igreja? Por que, meu filho? O que é que você vai ter? Vai responder para o seu mestre naquele dia. Irmãos, como nos deixa o conselho, provérbios, de tudo quanto te vier às mãos, para fazer, faze conforme as tuas forças. Vamos aproveitar, irmãos, as oportunidades. Leia a palavra de Deus o quanto você puder ler, ore o quanto você puder orar, evangelize no local de trabalho o quanto você puder evangelizar, ou na sua vizinhança. Não perca as oportunidades, porque um dia o Senhor
você vai ouvir dos lábios do Senhor, ou uma ou outra declaração. Quais são elas? Servo mau e negligente, sabia do que deveria fazer a vontade do seu Senhor e não o fez. Essa é a reprovação, a palavra de reprovação. A outra é para os fiéis. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, nessa viagem para a eternidade não há retorno. Consertar o que deixamos para trás vai ser impossível. Tudo que tivermos que fazer, vamos fazer agora. Eu não vou poder deixar com alguém da minha família declarar uma procuração registrada em cartório, reconhecida, afirma, para que ele faça por mim o que eu deixei de fazer. Essa procuração, mesmo que você deixar aí preparada e registrada, ela não vai ter validade para Deus. Tudo que tivermos que fazer, temos que fazer. Eu tenho que fazer a minha parte. Os antigos diziam o quê? Faça a tua parte e eu te ajudarei. É bíblico, irmãos, é bíblico. Esse adágio, não é? Ele é bíblico. Fazendo a nossa parte, Deus vai nos ajudar. Ele nos dá os recursos para nós fazermos aquilo que lhe agrada. Portanto, irmãos, eu quero terminar repetindo o tema desta mensagem através de uma pergunta: qual é o seu, qual é o meu, qual é o nosso itinerário, o nosso roteiro, a nossa meta, o que é que nós temos? Você quer ficar com seus amigos que estão me levando para o mal, para trás, para o pecado, ou você quer servir a Deus? No final, no final da sua jornada, você, se é que vai poder fazer isso, olhar para trás e ver: cadê meus amigos? Cadê aqueles que me envolveram no pecado, no mal? Onde estão eles? Agora, se eles pudessem dizer, se vire, é você quem tem que dar conta dos seus atos diante de Deus. Portanto, vamos procurar saber, irmãos, e conhecer melhor o caminho que nós estamos trilhando, o nosso itinerário, para que não nos percamos, não sejamos enredados, não é? Pelo diabo e percamos de vista os alvos propostos pelo Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar então ao lar celestial. Nós não tivemos visitantes essa noite, mas nós tivemos uma ovelha que retornou para casa. A irmã Denise. Bem-vinda, irmã. Seja bem-vinda. Eu estava com saudade, sempre orando. Bem-vinda. De volta ao lar. Já apareceu lá. A pátria abençoada foi, ansiosa.
oração. Quiser dar uma palavrinha de igreja, fique à vontade. Estou muito feliz de estar de volta. Amém. Amém. Senhor Deus Pai, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui em Tua presença. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada irmão, por cada família. Continua abençoando, Senhor, a cada um, Senhor. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pela palavra, Senhor, que falou o meu aos nossos. Ajude que possamos, Senhor, continua abençoando Teu servo, Amém. Senhor, dando graça, Senhor, e dando conforto, Senhor, que Ele está necessitando nesse momento. Abençoa Amém. toda a sua família, Senhor. Amém. Pedimos uma volta em paz, Senhor, e uma semana abençoada por Ti. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão